professora Ida nos falou sobre a elaboração do projeto pedagógico na escola. E sobre a importância do desenvolvimento da capacidade de autonomia das escolas na elaboração deste projeto, que significa a explicitação de uma missão, de uma tarefa a ser cumprida e dos caminhos relevantes a esta tarefa. Estudamos os aspectos da elaboração de projetos pedagógicos. E dentre esses aspectos, a busca da qualidade de ensino, ela é essencial na elaboração do projeto pedagógico, bem como na vivência de práticas educativas dentro da escola. Vimos os elementos essenciais da educação na escola. Uma pessoa que ensina, um indivíduo que se pretende que aprenda e um conhecimento a ser transmitido. São aspectos essenciais na elaboração do planejamento, na elaboração do projeto pedagógico da escola. Boa aula! Hoje com a professora Maria Letícia. Olá, eu sou a professora Maria Letícia Marchesi. Devido à minha origem italiana, o meu nome Letícia, ele é um pouco complicado de ser falado aqui no Brasil. Se bem que os brasileiros sabem falar pizza, mas não sabem falar Letícia. Mas então vocês podem se reportar a mim como Letícia ou Letícia. O tema da aula de hoje será as contribuições dos PCNs na educação inclusiva. Nós vamos falar agora um pouco sobre a origem e um pouco sobre a definição dos PCNs. Vamos nos reportar então aos parâmetros curriculares nacionais nesta aula como PCNs, para que a gente não fique repetindo o tempo todo. Os parâmetros curriculares nacionais, eles constituem sim um conjunto de documentos que foram elaborados no ano de 1998 pelo Ministério da Educação. A finalidade dos PCNs é de servir como uma referência curricular nacional, que possibilita a democratização do acesso aos conhecimentos. A finalidade dos PCNs é servir como referência curricular nacional, possibilitando a democratização do acesso aos conhecimentos. A ideia principal desse texto, desse tema, é trabalhar uma uniformidade no sistema de ensino. Vamos falar agora um pouco sobre o processo histórico da educação brasileira. Ele vem marcado diante de um processo educacional sempre tendo a elite como cliente preferencial. Obviamente que a educação, dentro das políticas públicas e dentro da política educacional, ela sempre veio marcada para todos, como ser democratizante. Mas a realidade é que isso não acontece. Nós temos dentro da educação jesuítica, que foi o primeiro modelo educacional que nós temos no Brasil, uma educação voltada para a elite. De que maneira isso acontecia? Aos pobres restavam a catequização. A elite, ou aos filhos dos colonos, aos filhos dos grandes proprietários de terra, restavam então as escolas de letramento e posteriormente o ensino superior já em Portugal. O que nós percebemos também dentro desse processo histórico é que em 1824, por ocasião da primeira Constituição brasileira, nós temos um artigo dentro dessa Constituição que é um artigo referente à educação.
Esse artigo é o artigo 179 e ele diz que a educação primária ela é para todos. Ele diz que a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Nós temos que fazer uma leitura deste momento quando, na realidade, nós temos 14 milhões de habitantes no final do Império, sendo que 85% deles são analfabetos. Ainda temos, dentro dessa perspectiva histórica, o momento da escola nova, que é um modelo americano que entra no Brasil, então. Este modelo também foi um modelo voltado para a elite, em função da sua estrutura pedagógica. Quer dizer que a classe operária não tinha acesso a essa escola. Nós temos ainda, dentro deste processo, a escola tecnicista, onde ela deixa bastante claro que aos operários, a classe baixa, resta então uma educação profissionalizante e, para a elite, sim, a continuidade na universidade. Atualmente, dentro da escola histórico-crítica, nós temos uma diversidade nesse processo educacional. Nós percebemos já um discurso extremamente democratizante, quando ele coloca que a educação é uma arma, a educação é um poder. Este poder faz com que a pessoa tenha atuações na sociedade. E esse é o objetivo principal dos nossos parâmetros curriculares nacionais. Na medida em que ele proporciona o acesso aos conhecimentos, ele está fortalecendo, então, esta pessoa. Ele está preparando-a para viver na sociedade. Vamos fazer agora a leitura de um texto que eu reservei para vocês. Foram elaborados procurando, de um lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro, considerar a necessidade de construir referenciais nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras. Com isso, pretende-se criar condições nas escolas que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania. Parâmetros curriculares nacionais, adaptações curriculares, 1998. Vamos então comentar um pouco sobre esse texto que vocês acabaram de ouvir. Quando ele está dizendo, foram elaborados procurando, de um lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país, nós vemos claramente uma característica de flexibilidade e adaptabilidade. Continuando, ele coloca o seguinte: considerar a necessidade de construir referenciais nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras. E mais uma vez eu deixo claro para vocês que existe uma necessidade de uniformidade no país. Porque o que vai acontecer se não houver essa uniformidade? Quando eu estiver na região norte, ela terá uma educação diferenciada da região sul. E isso não é possível, não é dessa maneira que eu faço a democratização do ensino. Eu tenho que, basicamente, uniformizar todo esse conteúdo e uniformizar também a minha prática pedagógica. Continuando, nós ainda tem uma colocação que diz o seguinte: pretende-se criar condições nas escolas que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania. Percebemos também uma necessidade de dinamicidade, uma característica muito clara de interatividade também. Vamos falar agora sobre as áreas dos PCNs. Nós temos nos PCNs volumes que são divididos por áreas e estas áreas, então, elas são as disciplinas que nós vamos trabalhar dentro das nossas escolas. Nós temos a área da língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia, arte
educação física e língua estrangeira. Todas estas áreas nós temos um volume. Este volume ele traz orientações didáticas, critérios de avaliação, quais os conteúdos são sugeridos para serem trabalhados e os objetivos que se pretendem alcançar. Ainda dentro dessa proposta, e o que vai contribuir sobremaneira para a flexibilidade dela, são os temas transversais. Os temas transversais são temas urgentes, sociais, atuais, que podem ser evidenciados em todas as áreas do conhecimento. Então, ele vem no sentido de enriquecer todos os conteúdos das áreas. Ele vai fazer parte da matéria da matemática, da língua portuguesa, do inglês, independente do seu próprio tema. Isso é uma coisa extremamente interessante de perceber. O professor de matemática terá que trabalhar com um tema que aconteceu urgentemente nessa sociedade. Um tema que é um acontecimento, é um fato, e ele terá que dar conta disso. Daí a riqueza dessa proposta. Não digo que são somente os temas transversais que vão trabalhar desta maneira, entrando nas diversas áreas de ensino, mas também existe uma interatividade que vai acontecer entre os professores. Então, como que vou trabalhar dentro desta proposta? A ideia é que você tenha o professor de língua portuguesa em comunicação com o professor de língua estrangeira, com o professor de matemática, e que todos trabalhem de uma forma bastante interativa. Todos elejam certos temas, certos projetos, e isso vai fazer com que o meu conteúdo ele seja apresentado de uma forma bastante completa, menos reduzida, e dando então uma fugida daquela fragmentação de conteúdos que é tão normal das nossas escolas. Os temas transversais, eles vêm na mesma ação. Eles vêm com a necessidade de interação, eles vêm com a necessidade de estar em todas as disciplinas para poder ter uma compreensão. E o que a gente percebe hoje é que nas escolas, a maioria dos professores não vem trabalhando de forma interdisciplinar. Nem mesmo a sua matéria, nem mesmo a sua área de conhecimento, muito menos os temas transversais. Esta questão da interdisciplinaridade, de todos os professores estarem unidos trabalhando, vai evitar uma abordagem reducionista do nosso ensino, que é uma característica que vem marcando esse processo educacional há muito tempo. Isso não é muito adequado, visto que hoje a sociedade quer um indivíduo atuante, um indivíduo polivalente, um indivíduo que tome iniciativas, enfim, que ele seja extremamente crítico dentro dessa sociedade. Na medida em que eu só proporciono pedaços de alguns conteúdos, esse indivíduo ele não pode fazer uma leitura global disso. Este conteúdo está fragmentado. A visão do mundo que ele terá também será fragmentada. Aí, a necessidade de se trabalhar de uma forma interdisciplinar. Isso vai fazer com que haja um enriquecimento tanto da atuação de todos os professores, quanto da assimilação do conteúdo que o aluno terá que ter. Para uma atuação devida na sociedade, uma atuação democrática, uma atuação crítica, uma abordagem crítica, uma leitura, o aluno ele tem que ser possuidor de conhecimentos, de educação. Estes conhecimentos são aqueles acumulados historicamente. Quem dá conta destes conteúdos é a escola. Daí, ela se fixa como democratizadora de um saber. Vamos agora fazer um breve intervalo para que a gente possa descansar um pouquinho.
Olá, gente. Voltando do intervalo, então vamos retomar. Nós vimos nesse primeiro momento as características dos PCNs, a sua definição, a sua organização. E agora nós vamos falar um pouco sobre os níveis dos PCNs. Os níveis dos PCNs se constituem em 3. O primeiro deles constitui, então, o primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental. O segundo, terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental e o terceiro, ensino médio. Deve-se deixar claro que cada ciclo corresponde a 2 séries do nosso sistema. Então, isso quer dizer que o primeiro e segundo ciclos, eles correspondem de primeira a quarta série. Ou seja, o primeiro ciclo referente à primeira e segunda séries e o segundo ciclo referente à terceira e quarta séries. Da mesma maneira vai acontecer com o terceiro e quarto ciclos, que serão correspondentes à quinta da oitava série. Da quinta à oitava série, perdão. O que nós vamos dizer agora é que essa é uma sugestão. O PCN, ele se organiza dessa maneira, ele sugere que seja feita a organização desta maneira. Mas por que ele traz isso? Ele vai trabalhar com aquela questão do tempo de aprendizagem, ou que todo mundo está acostumado a escutar o ritmo da aprendizagem. Anteriormente, nós tínhamos as escolas organizadas de forma seriada. Não foram todas as escolas que se adaptaram a essa filosofia do PCN. Nós temos, então, as escolas que são cicladas e as escolas que são seriadas. O PCN sugere que as escolas sejam cicladas. Esses ciclos, então, eles vão respeitar um pouco mais o ritmo de aprendizagem do meu aluno, fazendo com que a avaliação perdure durante todo o ano e ela não se restrinja somente a uma aprendizagem bimestral, como há muito tempo ela vem sendo feita. Nós vamos trabalhar respeitando, então, esse ritmo do aluno e levando em consideração que, para o ritmo de aprendizagem ser adequado, o aluno tem que ter participação em sala de aula. Não basta eu dizer que o aluno deva participar efetivamente das aulas sem eu cair no papel do professor. Se o professor não possibilita que o aluno dê o seu palpite, dê a sua opinião, contribua efetivamente com esta aprendizagem, não valerá nada esse processo. É o professor que vai comandar isto em sala de aula. Ele tem que dar abertura, ele tem que dar um espaço para o aluno participar. E desta maneira, sim, o aluno vai conseguir desenvolver, então, o raciocínio e a sequência lógica das ideias. Existe uma organização mental que, ao ser falada, ela se consolida. Esta participação dos alunos, então, está diretamente vinculada à atuação que o professor terá dentro da sua sala de aula. Então, vejam que esta proposta é uma proposta ampla, é uma proposta abrangente e ela requer muito do papel do professor. Ela requer que esse professor seja tão ativo, seja tão eficiente e ele seja tão qualificado para poder dar conta de todos os propósitos que ela tem. Mas isso não é uma proposta fora do nosso mundo. Ela é possível de ser adaptada para cada realidade das nossas escolas. E os PCNs e os professores? Os PCNs, eles colocam uma preocupação bastante grande com relação ao papel do professor. Este que vai ser a pessoa que vai proporcionar um espaço em sala de aula e que vai ter uma atuação que será modelo para o aluno. Como desenvolver esta necessidade de estar presente, de colocar-se na sociedade, é o papel principal desse professor. Como, então, que o PCN coloca essa preocupação? Vamos ver nesse texto que segue. É preciso desenvolver políticas de valorização dos professores, visando a melhoria das condições de trabalho e de salário, assim como é igualmente importante investir na sua qualificação,
capacitando-os para que possam oferecer um ensino de qualidade, ou seja, um ensino mais relevante e significativo para os alunos. Para isso, é necessário criar mecanismos de formação inicial e continuada que correspondam às expectativas da sociedade em relação ao processo de aprendizagem. Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998. Então, nós percebemos que os PCNs trazem uma necessidade muito grande com relação à atualização desse professor. Essa atualização ela vai acontecer por meio de cursos de capacitação e por meio de sua própria experiência dentro da sala de aula. Ninguém sabe melhor pilotar uma sala de aula do que o próprio professor. Mas os cursos de capacitação vão fazer com que ele aprimore cada vez mais as suas técnicas, que ele aprimore cada vez mais a sua prática pedagógica, que não se restringe somente, então, às técnicas. Nós precisamos entender também que para o professor estar bem colocado dentro desse processo educacional, ele precisa estar feliz. Dentro dessa felicidade, nós temos várias estruturas que precisam ser levadas em consideração. A valorização do seu papel é a primeira dessas necessidades. Esta é uma colocação que eu faço. Não existe uma pessoa que trabalhe adequadamente se não estiver feliz e satisfeita com o seu trabalho. Vamos falar agora sobre o processo de inclusão e como isso é visto dentro dos parâmetros curriculares nacionais. A Lei de Diretrizes e Bases 93/94 de 1996, ela coloca no seu artigo 58 que a educação especial, para os efeitos desta lei, ela é a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. O que nós podemos perceber é que existe claramente a necessidade de se colocar este portador de necessidades especiais ou esta pessoa com deficiência dentro do sistema regular de ensino. Como que isso pode ser feito? Para que a gente possa chegar a uma resposta a essa questão, nós vamos precisar traçar uma perspectiva histórica sobre a própria educação especial ou sobre a vida destas pessoas, desses portadores de necessidades especiais ou destas pessoas com deficiência. Nós temos basicamente 4 momentos dentro da etapa desta educação especial. A primeira delas é a do extermínio. Na medida em que as crianças com necessidades especiais ou indivíduos com deficiência eram percebidos, eram nascidos no momento e se percebia essa deficiência, estas eram exterminadas. Este foi um primeiro momento dentro da história da educação especial. Os indivíduos, então, eram exterminados, eram pessoas estranhas, eram seres tomados por entes malignos e, em função disso, então, eles eram exterminados. Num segundo momento, um pouco mais avançado dentro da nossa história, nós temos a segregação. A segregação é pegar estes indivíduos e colocar todos juntos dentro de uma instituição. Esta instituição era voltada, então, para o acolhimento destes portadores de necessidades especiais ou desses indivíduos com deficiência, e lá eles ficavam isolados da sociedade. Isso perdurou durante muito tempo dentro da nossa história. Um terceiro momento dentro dessa perspectiva se chamou integração. A integração social é a colocação desses indivíduos dentro da sociedade. Mas de que maneira isso acontecia? Dentro das escolas, especialmente as escolas regulares e públicas, foi criado o sistema de classes especiais.
Então, estes indivíduos que eram portadores de alguma deficiência, eles eram colocados dentro dessa classe especial e nisso se entendia que eles estavam integrados. Essa classe especial tinha uma professora também especial e um número reduzido de alunos em sala de aula. Acontece que esse processo, ele não faz a integração realmente do aluno dentro da nossa sociedade. Ele está como um subgrupo dentro de um macrosistema que é a própria escola. Hoje, nós temos uma nova filosofia. E essa filosofia vem colocada dentro da própria LDB, como a gente viu há pouco. Essa filosofia traz que este novo momento venha a ser conhecido como inclusão. A inclusão, portanto, é a colocação deste indivíduo com necessidade especial dentro do sistema regular de ensino, dentro da sociedade, dentro das empresas trabalhando. Essa é uma nova perspectiva e ela está sendo, de certa maneira, aceita com bastante relutância. Até porque a nossa própria história coloca que estes indivíduos sempre foram separados. Esses indivíduos sempre foram colocados de lado ou em instituições isoladas. Hoje, no momento de aceitação deste indivíduo no nosso meio, isso se faz com bastante dificuldade. O que nós podemos perceber é que esse processo de inclusão, ele requer uma nova mentalidade. Ele requer que nós façamos ações diferenciadas dentro de todo o contexto social, não somente escolar. Nós temos que fazer adaptações numa série de elementos e componentes que na nossa vida diária não são necessários, mas que para estas pessoas, para esses indivíduos, isso se faz extremamente útil. Como que os PCNs vêm trabalhando, então, este processo de inclusão? Hoje nós temos um livro, e este livro ele vem ajudar, ele vem auxiliar na adaptação do PCN com relação ao sistema escolar. Esse livro, também lançado pelo MEC, ele é uma proposta que se chama Adaptações Curriculares. Essas adaptações curriculares são estratégias de adaptação dos currículos, dos conteúdos e das atividades, das práticas pedagógicas ocorridas na sala de aula, que vai auxiliar o professor, a escola, enfim, todo o sistema. Este livro, este volume, ele se refere então ao ensino fundamental. E ele traz as mesmas características que todos os PCNs. Ele traz orientações pedagógicas, ele traz objetivos e sugestões de conteúdos que devem ser trabalhados. Mas a principal concepção que ele traz é desta necessidade de respeitar a diversidade humana. E este é o ponto de partida que nós temos, o respeito às diferenças. O processo de inclusão, ele vai acontecer a partir do momento que eu respeitar a diversidade, que eu respeitar que todos nós temos características que são peculiares. O portador de necessidade especial, obviamente, ele vai requerer uma atenção especializada, ele vai requerer adaptações. E é nesse momento que o professor tem que estar muito ciente de que o seu papel vai ter uma importância sine qua non. Nós temos que lembrar que o professor deve ser consciente. Mas o que é um professor consciente? De que maneira ele deve olhar para estes alunos? O que o PCN traz como subsídio para essa ação? Nós temos que pensar o seguinte: o professor, ele vai receber no ensino regular, dentro da sua sala de aula, alunos com necessidades especiais. Se a proposta do PCN, ela se mostra aberta, ela se mostra muito ampla, quem vai fazer a adaptação desta proposta para a sua sala de aula, para a sua realidade, para os alunos que ele deve conhecer, é este mesmo professor. Na medida em que ele está fazendo essa adaptação curricular,
que eu diria, não é uma adaptação para o portador de necessidade especial, mas é a adaptação deste currículo para as características desta turma, ele também vai ter que levar em consideração se ele tem um portador de necessidade especial dentro da sua sala ou não. Daí a necessidade de o professor estar consciente, dele ser perceptivo, dele saber que dentro da sua sala existem pessoas com características diferenciadas, existem pessoas com perfis diferenciados e a adaptação da proposta do PCN vai acontecer de uma maneira muito mais sossegada, de uma maneira muito mais completa. Mas para isso o professor deve ser consciente. O professor consciente é aquele professor atualizado, é aquele professor atuante, é aquele que deixa de utilizar somente as práticas tradicionais de educação, é aquele que consegue discutir com os seus alunos em sala de aula as temáticas atuais e aquele, sobretudo, que vai ser o modelo do aluno. O professor que tem o portador de necessidade especial dentro da sala de aula, ele deve ter muito cuidado neste processo de adequação do seu currículo para que possa atingir todos os alunos com relação à aprendizagem, que é o ponto máximo, então, desta filosofia dos parâmetros curriculares nacionais. Para que a gente possa dar continuidade a esse processo, então vamos partir para as dicas de estudo. Ok, gente? Então, nesse momento, eu gostaria de que vocês fizessem a leitura de um texto. Eu mesma selecionei para vocês, é um texto que se chama O que é Educação. Vocês vão conseguir perceber que nele, esta concepção de educação que nós temos, nem sempre é a mesma que pode ser adequada para outro lugar. Eu gostaria que vocês fizessem, então, essa leitura, discutissem em grupo e, obviamente, fizessem as atividades de aprofundamento. Para vocês, eu deixo um abraço e até mais. As contribuições dos parâmetros curriculares nacionais na educação inclusiva foi o tema desta aula. A professora Maria Letícia nos falou sobre as características dos PCNs. As características dos PCNs são flexibilidade, dinamicidade, abertura, interatividade e adaptabilidade. Vimos quais são os temas transversais. Os temas transversais são temas urgentes, atuais e que devem estar permeados em todas as áreas do ensino. Estudamos a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é uma característica comum que deve ser levada em consideração em todas as áreas do ensino para evitar uma abordagem reducionista dos conteúdos. Até a próxima aula.